Então, queridos irmãos, graças e paz, sejam todos bem-vindos. Continuando a leitura do livro Grande Conflito, hoje estamos no 6º dia da nossa jornada e o 6º capítulo. Conosco está nosso querido irmão, Carlos Eduardo, e ele vai falar sobre perdão. Hoje é o 5º capítulo, o 5º dia, e tem como tema a aurora. Muito lindo esse capítulo. E com o Carlos Eduardo, da Nobre a Palavra. Obrigado, Carlos, por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. Você é a palavra. Obrigado. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Bem. Então, um bom dia a todos. Irmãos, como o próprio título fala, a aurora. O que é a aurora? Então, é a claridade que aponta o início antes do nascer do sol. Como a gente tem estudado nesses últimos 4 capítulos, naquela época, no século XIV, a igreja em si, o povo de Deus, na verdade, o remanescente, aquele fiel, eles estavam vivendo em tempos de trevas, em tempos de meia-noite. E como todos sabem, quando é meia-noite, hoje temos luzes para clarear os lugares, mas à meia-noite o sol não está ali em nenhum momento, ou um pouquinho do seu raio de luz apresentando ali para as pessoas. Então, da mesma forma, o povo de Deus, naquele momento, naquela época, estavam passando por grande dificuldade. Porém, Deus ele não permitiu que a sua palavra ela fosse totalmente destruída. Em todas as épocas, desde Gênesis até Apocalipse, a gente vai ver que o mal parece que sempre vai ganhar do bem. Mas no final, Deus protege o seu povo e a vitória é certa. Então, em todas as épocas, em diferentes países, em diferentes anos, Deus sempre teve o seu remanescente, aquele povo que guarda os mandamentos de Deus e que também mantém a fé no Redentor, em Cristo Jesus. E naquela época não era diferente, como nos tempos atuais ou do passado. A Europa, naquele momento ali, Deus ele levou as pessoas a buscarem a verdade como um tesouro escondido. Hoje existem pessoas que buscam a verdade que sequer a gente percebe ou está ali imaginando, mas elas estão buscando um tesouro escondido. E ele as guiou às Sagradas Escrituras e elas estavam dispostas a aceitar a luz a qualquer preço que precisassem pagar. Vimos ontem sobre os valdenses. Valdenses, desde a sua criação, desde o início, a gente vê que eles eram educados pelos seus pais a proclamar a verdade. E nós precisamos também, se não fomos educados pelos nossos pais, nós precisamos ser educados pelo nosso Pai Celestial. E para isso é necessário a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus diz em Salmos 119, verso 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz que ilumina os meus caminhos. Então, precisamos estudar a palavra de Deus como uma forma de clarear. E o povo naquela época, sendo inspirado pelo Espírito Santo, eles foram buscar uma luz, a aurora, para que eles pudessem ali compreender a vontade de Deus para cada um deles. E o Espírito Santo, o nosso Consolador, ele as ajudou a compreender muitas verdades ocultas por bastante tempo. Então havia chegado o momento em que as Escrituras serem entregues ao povo na própria língua materna, na própria língua que eles tinham. Na época, a língua, a palavra de Deus, ela prevalecia no latim. Porém, Deus tinha levantado uma pessoa para que ali pudesse levar as Escrituras para todo o povo. Tinha se passado a meia-noite do mundo,
em muitas terras, sinais da chegada da aurora se aproximavam. Então, no século XIV, surgiu um homem na Inglaterra, cujo nome era John Wycliffe. E nesse livro aponta como a estrela da manhã da Reforma. Que nome maravilhoso, né? A estrela da manhã da Reforma. Porque ele se destacou na faculdade por sua espiritualidade fervorosa. Quantos de nós estamos nos destacando nas nossas igrejas, estamos nos destacando até mesmo na nossa própria família, pela nossa espiritualidade? Será que as pessoas estão vendo que somos homens e mulheres fervorosos? Então, Wycliffe, ele se destacou com essa característica de alguém espiritualmente fervoroso, bem como por seu conhecimento acadêmico sensato. Então, além dele também ser uma pessoa fervorosa, ele também conhecia, tinha bastante conhecimento, em especial, eu vou dizer a vocês, da palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá os ensinos, quando Paulo escreveu ali a carta a Timóteo, dizendo o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E as pessoas naquela época, elas precisavam conhecer a palavra de Deus. E Deus faz o quê? Levanta o seu servo, John Wycliffe, naquela época, no século XIV, para poder agora levar a palavra dele para as pessoas que estavam necessitando da essência das Escrituras. Então a gente compreendeu que, na época, nas leis da igreja, na lei civil, se preparou para tomar a frente na grande luta por liberdade civil e religiosa. Naquela época não existia essa liberdade. Quem conhecesse uma escritura diferente do que era ensinado no passado pelos papas e por Roma, era feita, então era considerado como uma pessoa herege. Então era errado a gente explicar a palavra de Deus de forma diferente do papado naquela época. Por isso que muitos no passado, como os valdenses e muitos outros que a gente ainda vai ver, eram considerados como hereges. Porém, Deus tinha levantado esses homens para proclamar, de fato, a luz para o mundo que estava em trevas. E nesse momento da aurora, onde John Wycliffe estava ali sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele era reconhecido tanto pelos seus próprios amigos como pelos seus inimigos. A capacidade e o conhecimento dele era tão grande que ninguém desprezava e tinha um respeito cada um por ele. Os seus inimigos, eles não eram capazes de desacreditar a causa da reforma, expondo a ignorância ou a fraqueza do seu porta-voz. Então, enquanto Wycliffe ainda estava na faculdade, ele começou a estudar as Escrituras. E, infelizmente, o que eu percebo é que muitos jovens, quando eles vão para a faculdade, eles começam, ou talvez abandonem de fato, de vez, as Escrituras Sagradas. Certa vez um homem disse: eu agradeço a Deus porque antes de entrar na faculdade, eu estudei a palavra de Deus por completo. O primeiro livro que todos deveriam ter lido, mas ao menos hoje, que ainda não leu, mas que deve ler ao menos uma vez, eu vou dizer assim, não só ler, mas estudar profundamente, como os passados estudaram, procurando as joias preciosas da verdade. Cada um de nós precisamos estudar as Escrituras Sagradas. Percebo que tem pessoas que às vezes dizem assim: vamos apenas para o novo, ou outras, vamos apenas para o velho. Mas como as Escrituras Sagradas diz, toda a Escritura, ela é devidamente inspirada por Deus. Então, ela fala tanto do Antigo como do Velho. E o Wycliffe estava estudando as Escrituras Sagradas justamente porque, antes disso, ele sentia uma verdadeira e grande carência. E nenhum estudo
Nenhum outro livro, a não ser a palavra de Deus, pode nos dar a essência, esse palavra correta, esse preenchimento em nossas vidas. Quantos aí estão sentindo uma carência e vão tentar preencher essa carência com as coisas deste mundo? Porém, a palavra de Deus é que nos traz a verdadeira essência para a verdadeira felicidade aqui neste mundo. E o Wycliffe, ao estudar muitas coisas acadêmicas e também livros ali da época, ele estava se sentindo ali uma grande carência. Até que, ao estudar na palavra de Deus, ele encontrou aquilo que ele buscava. Ele viu Cristo ser apresentado como nosso único advogado e decidiu proclamar essa verdade que descobriu. E todos nós, ao conhecermos que Cristo é o nosso único Salvador e advogado, nós precisamos também apresentar a nossa família e as pessoas que estão ao nosso redor. E precisamos ser cheios do Espírito Santo, diariamente buscarmos que o Senhor possa nos batizar com o seu Santo e bom Espírito. Estamos vivendo na época das gotas, das chuvas temporâneas, para que todos nós possamos estar preparados para a chuva plena, da chuva serôdia. E quantos estão preparados? Quantos estão clamando ser batizados com o Espírito Santo? Quando começou a sua obra, Wycliffe ele não se opôs a Roma. No entanto, quanto mais claramente ele conhecia os erros do papado, com maior avidez ele apresentava os ensinos da Bíblia. Então, ele percebeu que Roma havia abandonado a palavra de Deus, trocado por tradições humanas. E precisamos, irmãos, compreender a vontade de Deus para que o inimigo de Deus não venha nos usar de uma forma onde a gente venha trazer as tradições humanas para dentro da igreja do Senhor. Infelizmente, corremos esse risco. É por isso que Jesus ele falou, vigiai e orai, para que estando em pé, vocês não caírem. Então, devemos lembrar constantemente que o Espírito está pronto. Não está falando do nosso Espírito, está falando do Espírito Santo, ele está pronto a vos ajudar. Porém, a nossa carne, ela é fraca. A nossa carne, se nós não estarmos em constância, vigilância e oração, nós podemos cair. Então, cada vez que o Wycliffe estudava as Escrituras, ele percebia o erro que Roma estava ali praticando, e juntamente o papado. Então, sem temor, Wycliffe acusava o sacerdócio e havia abandonado as Escrituras e exigia que a Bíblia fosse restaurada ao povo e a sua autoridade estabelecida na igreja novamente. Como foi mencionado, irmãos, a Bíblia naquela época era apenas em latim. Essas escrituras em si, poucos tinham a oportunidade de conhecer de fato o que é a vontade do Senhor, porque nem todos tinham ali estudo. Então, muitos, quando ouviram Wycliffe pregar sobre as escrituras sagradas, imagino eu como que foi semelhante aos que os Pedro, Tiago, João, após ser cheios do Espírito Santo naquela época, quando levaram a palavra de Deus para eles, muitos naquela época também recebiam de bom grado e com alegria as verdades que o Wycliffe trazia à tona. No entanto, enquanto uns se alegram, outros se encheram de iras. E quem se encheu de ira? Os líderes papais. Porque esse reformador, ele estava adquirindo influência maior do que as deles. E isso nos faz lembrar que sempre teve essa rivalidade. O mal, ele nunca quer perder a sua influência. Vemos isso no passado, na época de Cristo. E quando Cristo começou a pregar de fato, o assim diz o Senhor, os inimigos da verdade começaram a ficar irados e planejaram a morte do Salvador. E como a gente vê, como o servo não é maior do que o Senhor, assim como fizeram com Cristo, também fará com todos aqueles que querem ser servos de Deus. Todos aqueles que querem de fato seguir
o assim diz o Senhor em suas vidas. E o Wycliffe, irmão, ele era perspicaz. Ele conseguia detectar os erros que ali estavam, em outras palavras, aberto para as pessoas, mas que muitos não conseguiam enxergar. E ao ele detectar esses erros, ele se posicionava destemidamente contra os abusos que Roma aprovava. Nós precisamos compreender as Escrituras Sagradas para que a gente compreenda o que é que está acontecendo de errado. Porque é que muitas igrejas hoje, ao a gente tanto pregar o Evangelho, não vem tantas pessoas para dentro? Será que é porque a igreja não está preparada para receber ali aquelas pessoas e elas acabem se afastando de vez da verdade? Precisamos compreender em nossa vida, não na vida do meu irmão, não na vida da minha família, mas na minha vida pessoal, se eu estou vivendo de fato a vontade do Senhor. E isso é algo que as Escrituras Sagradas nos ensinam a examinar a vós mesmos. Então, Wycliffe, ele era capelão do rei naquela época. E o que é um capelão? Se aí olharmos bem, o capelão ele é um ministro ordenado. Ele é alguém, é um líder religioso, ele é autoridade para prestar assistência espiritual. E o rei naquela época, ele tinha um Wycliffe como esse ministro, como essa pessoa que traria ali assistência espiritual para o rei daquela época. Então, Wycliffe, embora ele fosse capelão do rei, ele protestou, ele objetou contra a ousadia ao pagamento de tributos que o Papa exigia do rei da Inglaterra naquela época. E essa reivindicação papal de autoridade sobre os governantes seculares eram contrária tanto à razão quanto à revelação. E isso, tanto os reis como os nobres, eles se uniram a se recusar a pagar tributos. E todos nós sabemos que quer ver as pessoas ficarem iradas, mais ainda com as outras pessoas, as pessoas têm um provérbio que diz assim: quer conhecer quem é de fato a outra pessoa, mexa no bolso dela. Então, imagina só, aqueles homens já estavam irados, porque o Wycliffe estava tendo maior influência sobre eles. E agora, através da revelação da verdade, o Wycliffe falando agora que eles não deveriam pagar tantos tributos a Roma e ao Papa. Então, eles começaram a se irar cada vez mais e mais com aquele servo do Senhor. E como é que era a situação daquela época? As pessoas, os monges, eles viviam uma vida ociosa. E a mendicância não só consumia os recursos do povo, mas também provocava o desprezo pelo trabalho útil. As pessoas não estavam tendo prazer pelo trabalho útil. Então era tanta coisa que se cobrava, tanta coisa, que aquilo que de fato era honroso, as pessoas não viam como honra. Mas aquilo que não era honroso, ou seja, o pecado, a forma errada de se obter o dinheiro financeiro, as pessoas viam como grande honra. Então, os monges, eles enganavam até mesmo os alunos da universidade e os persuadia a se unir às suas ordens. E, infelizmente, o Papa daquela época, ele deu poder. E aí vem a blasfêmia, irmãos. O Papa, ele deu poder a esses monges para ouvir as confissões e conceder perdão. E uma grande fonte de mal cada vez mais iria crescendo naquela época. Porque se eu posso ser perdoado pagando em dinheiro, sem necessidade de eu, de fato, me arrepender, imagina só a situação daquele povo naquela época. Já que eu posso fazer isso, então quem roubava iria roubar mais ainda. E era isso que estava acontecendo. Os criminosos, eles buscavam esses monges para poder ali entregar suas ricas quantias que eles tinham adquirido através do roubo, da quebra dos mandamentos de Deus, para poder ali
pagar para aqueles homens dizer assim, e ouvir dizer, eu quero perdão dos meus pecados, aqui está o dinheiro que vocês exigem. E ouvir de seus ouvidos, você está perdoado. Porém, irmãos, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, certamente ele se fará. Então, nós precisamos compreender que, por mais que fizermos o mal e pensarmos que vamos estar diante das outras pessoas, ouvindo, talvez, Deus perdoa, Deus tem misericórdia, Deus é amor, e a gente continuar nos nossos erros, a Bíblia diz, não vos enganeis. Precisamos compreender que Deus, ele deseja, hoje, um verdadeiro coração contrito, que clame por misericórdia e venha se arrepender de seus pecados e aceite a Cristo Jesus e obedeça aos seus mandamentos. Então, durante esse momento, essas pessoas estavam cada vez mais crescendo ricamente com suas riquezas, no qual eles adquiriam de forma enganosa, enganando toda aquela população. E suas construções magníficas e mesas luxuosas e fartas tornavam ainda mais óbvia a pobreza crescente da nação. E até hoje, irmãos, a gente vê que uma das igrejas que contém mais riqueza, que contém mais aparência luxuosa, infelizmente, é a igreja lá de Roma. E o Wycliffe, com clara inteligência, ele chegou à raiz do problema, ele começou a compreender esse sistema que estava ali por trás de tudo isso. E ele começou agora a declarar que o sistema em si era falso e ele deveria ser abolido. E os seus esforços despertaram discussões e questionamento. E muitos começaram a se perguntar se não deveria pedir perdão a Deus em vez de procurar o Papa de Roma. Então as Escrituras dizem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto Wycliffe estava ali pregando o Evangelho, muitas pessoas foram pegas ali se questionando, mas realmente, se eu pequei contra Deus, então eu preciso pedir perdão a Deus e não ao homem. E as pessoas agora começaram a guardar no coração a palavra do Senhor para que agora elas não viessem pecar contra ele. E as Escrituras Sagradas santificam na verdade. A tua palavra é a verdade. Então os monges e os sacerdotes de Roma diziam, estão nos consumindo como um câncer. Aquelas pessoas diziam que tanto os monges como os sacerdotes de Roma, eles estavam consumindo cada um deles como um câncer. Então estava tirando todo o seu vigor e até mesmo a alegria de viver. Então Deus precisava nos livrar, caso contrário, o povo perecerá. Porém, enquanto as pessoas começavam a refletir sobre isso, os monges diziam assim, não, a gente só está seguindo o exemplo de Jesus, nós apenas estamos vivendo do Evangelho. E aí essa alegação começou a fazer com que muitos fossem até as Escrituras aprender a verdade por si mesmos. E o Wycliffe começou agora a escrever e a publicar tratados contra os frades. E ele começou chamando o povo a conhecer os ensinos da Bíblia e o seu autor. E ele não poderia ter usado um meio mais eficaz para derrotar a gigantesca escritura que o Papa havia edificado, na qual milhões eram mantidos cativos. Então, para defender os direitos da coroa da inglesa, Wycliffe agora ele foi nomeado embaixador da Real da Holanda. E durante esse momento, pouco período ali que ele estava ali, sendo embaixador, ele começou a ver outros erros que ele antes não estava conseguindo enxergar. E quando ele voltou para a Inglaterra, a fim de retornar aos seus escritos anteriores, ele agora começou a declarar que o orgulho e o engano eram os deuses de Roma. Então, os deuses de Roma não eram o verdadeiro Deus que as Escrituras Sagradas pedem para cada um adorar, mas era o orgulho e o engano. Então, quando Wycliffe começou agora a pregar o Evangelho, os seus inimigos começaram agora a se mexer. E o Papa logo enviou trovoada sobre ele, promulgando 3 editos, que ordenava que a ação imediata para silenciar o professor de heresias.
Então, porém, assim como o Senhor protegeu seus servos no passado para que eles pregassem e cumprissem o seu dever, assim também Deus estendeu os braços para proteger o seu servo. Então, no momento que chegou essas bulas papais e colocou ali a Inglaterra sobre a ordem de aprisionar a Wycliffe, parecia certo que ele logo iria cair sobre a vingança de Roma. Porém, Deus declarou, assim como declarou para Abraão, declarou também para esse seu servo: não tenha medo, eu sou o seu escudo. Então, se você hoje conhece a verdade e está vendo alguns enganos, Deus também fala essa palavra para você: não tenha medo, eu sou o teu escudo. Então, devemos defender a verdade. E quando Gregório XI morreu, que era o Papa da atualidade, ele foi sucedido por 2 papas rivais. E esses papas começaram a brigar um com o outro. E ali, enquanto vinha a guerra um com o outro, uma facção rival da outra, o Wycliffe agora, naquele momento, ele teve paz. O Wycliffe começou ainda a proclamar a verdade, e no momento ali ele teve um pouco de paz, porque não estava sendo perseguido. E uma das coisas que o Wycliffe, naquela época, ele concordou com os papas, foi o seguinte: ele conclamou o povo a refletir se esses 2 papas não estavam falando a verdade. E a única verdade que eles estavam falando ali naquele momento era ao se chamarem um ao outro de anticristo. Então, um acusava o outro de dizer que era o anticristo. E o Wycliffe, conhecendo as escrituras sagradas, mencionou: de fato, eles estão falando a verdade ao proclamar que um e o outro é o anticristo. Então, em Oxford, Wycliffe pregou a palavra de Deus na universidade. Wycliffe também ele foi professor, ele ensinou ali também as escrituras sagradas dentro da própria universidade. Quem conhece hoje Oxford compreende que é uma universidade de renome. Então, para vocês entenderem o quanto Wycliffe ele era tão cheio do conhecimento que ele chegou a ser professor de uma universidade tal como essa. Porém, o maior conhecimento que ele tinha era das escrituras sagradas. Ele recebeu o título dentro da universidade de doutor do Evangelho. Mas a maior obra de sua vida não foi essa. A maior obra que o Wycliffe pôde ali fazer foi trazer as escrituras para toda ali Inglaterra. Foi trazer a tradução das escrituras para o inglês. Ele foi o homem que traduziu a Bíblia do latim para o inglês. E hoje temos a facilidade da tecnologia para compreendermos como estudar e como compreender uma nova língua. Mas naquela época, irmãos, era muito mais difícil. E Deus deu o dom ao seu servo para poder ali trazer essa grande bênção. E quando ele chegou agora a conseguir traduzir as escrituras sagradas para o inglês, então as pessoas começaram agora, cada um comprava um pedacinho da Bíblia. E uma família se unia com a outra para poder estudar as escrituras sagradas. Naquela época não temos essa facilidade, hoje olhamos nas internet e podemos conseguir Bíblias com preços tão pequenos que qualquer um consegue adquirir esse dom, essa maravilhosa palavra. Mas naquela época as coisas eram tão caras que as famílias se uniam para comprar parte da Bíblia para poder. E quando você comprava, temos atualmente agora quase 100 pessoas assistindo. Então, imagina só, cada uma dessas pessoas que estão assistindo, cada um comprasse uma parte da Bíblia. E todos nós se uníssemos, como estamos fazendo esta manhã, nós iríamos ter as escrituras sagradas quase que por completas, talvez, ou completas. E assim as pessoas estavam compreendendo a palavra de Deus. Porém, irmãos, naquele momento, assim também como no passado, os servos do Senhor passaram por dificuldades. E num momento, de repente ali, John Wycliffe, ele foi acometido por uma doença perigosa. E naquele momento em que ele foi acometido por uma doença tão perigosa, as pessoas estavam agora, os seus inimigos começaram agora, os frades, eles acharam agora que ele iria se arrepender. E foram até a sua casa e disseram assim: olha, declara
que você admita suas falhas em ter perseguido a igreja, retrate-se em nossa presença por tudo aquilo que você falou contra nós. E o seu servo pediu ali, ele ouviu em silêncio seus inimigos, e ele pediu para que seus amigos se levantassem e ele agora disse com forte voz e firme, que nunca fez ali, com forte voz e firme, dizendo o seguinte: não vou morrer, mas sim viver. E Deus livrou o seu servo novamente das mãos de seus inimigos. E o ímpio, ele viveu para dar aos seus contemporâneos a mais preciosa de todas as armas contra Roma, a Bíblia Sagrada. Nesse momento, o ímpio, ele ainda não tinha concluído as Escrituras. E ele precisava concluir a obra que o Senhor tinha o chamado a fazer. Então, Deus, o motivo de hoje estarmos respirando é porque Deus tem um trabalho, Ele tem uma obra especial para cada um de nós que estamos aqui. E que estamos aqui é porque ainda não concluímos essa obra. E Deus está chamando você, está chamando eu, para concluirmos essa obra que tão foi colocada em nossas vidas. E o Wycliffe, ele começou, quando ele agora começou a se recuperar de sua enfermidade, ele logo passou a ensinar as doutrinas distintas do protestantismo, que é a salvação pela fé em Cristo e a infalibilidade apenas da Bíblia Sagrada. Então, quase metade do povo inglês aceitou essa nova fé. E as autoridades da igreja ficaram desanimadas ao descobrir que as escrituras estavam disponíveis agora para aquela população, para aquele povo. E cada vez agora, antes, o mal, achando que estava prevalecendo, a luz da aurora estava cada vez mais aparecendo. Então, naquela época, não havia lei na Inglaterra proibindo a Bíblia. E uma vez que ela nunca tinha sido publicada na língua do povo. Então, Deus agora estava ajudando o seu povo a conhecer as Escrituras Sagradas. E aqueles que tinham fome e sede de justiça, eles agora estavam sendo fartos. Você tem fome e sede de justiça? Se você ainda não tem, rogue a Deus, para que possa ter. Porque quanto mais você estudar as Escrituras Sagradas, mais Deus vai te dar bênçãos e também vai te dar responsabilidades sobre isso. Mas também, se você não buscar, você também não vai estar livre dessa responsabilidade. Então, mais uma vez, os líderes de Roma tramaram para poder silenciar a voz do reformador. Porém, irmão, toda vez que os seus inimigos tentavam prevalecer contra o servo do Senhor, Deus protegia. Como ele protegeu os seus servos no passado, Deus disse para aquele servo, e também diz para cada um de nós: eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo, diz o Senhor. Então nós precisamos aprender a ter essa plena confiança nas Escrituras Sagradas. Precisamos ter uma posição firme, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio dos problemas, nós possamos estar defendendo essas Escrituras Sagradas. Porque, irmãos, há um novo tempo. Deus, ele colocou a palavra da verdade na boca de Wycliffe. Ele protegeu a sua vida e prolongou a sua obra até ele alcançar os fundamentos da reforma. Não houve ninguém antes dele cuja obra pudesse ajudá-lo a mudar o sistema da reforma. Mas Deus foi o seu ajudador. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele vos dará sem lançar em rosto. Assim como Wycliffe foi um dos maiores reformadores, poucos que iriam depois se igualar a ele, de tanta impureza de vida como diligência constante em estudos e labores, integridades incorruptíveis e amor cristão, isso era algo que caracterizava o primeiro dos reformadores, que foi o Wycliffe. E Deus deseja que estas características também venham assim estar em nossos corações. E eu quero dizer que o segredo que isso aconteceu na vida de Wycliffe foi que a Bíblia o fez assim. A palavra de Deus o fez assim. E o meu desejo, irmãos, para cada um de nós, é que a gente venha renunciar os muitos erros que ainda existem em nossas vidas e venhamos nos entregar nas mãos do Senhor
para que a gente possa defender as Escrituras Sagradas. Tempos virão em que os verdadeiros adoradores padecerão por dificuldades. E Deus quer preparar-nos esta manhã, durante a nossa vida, antes que chegue aquele grande dia. Ele quer nos usar, cada um de nós que estamos aqui, cada um que está ouvindo essa mensagem, a proclamar o Evangelho. E Deus possa nos ajudar, enviando o seu Santo Espírito para que nós possamos renunciar aos nossos erros e assim, ao ser cheio do Espírito Santo, ter ousadia e coragem e pleno conhecimento das Escrituras Sagradas para que possamos levar as outras pessoas que estão sedentas pela verdade. E Deus possa nos ajudar nesta grande luta em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.